Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia, professor. É, Meu nome é Augusto Henrique Lopes Maia. Eu estou fazendo a apresentação da atividade prática em grupo no PackTracer, só que no caso acabei não fazendo em grupo devido ao tempo em que eu comecei a iniciar essa atividade. Todos os grupos já tinham sido formados e eu acabei que não encontrei ninguém para poder entrar ou para poder formar um grupo comigo, então acabou que eu tive que iniciar isso sozinho para não ser tão prejudicado. A matéria que o senhor me, né, fornece como aula é ambientes computacionais e conectividade, e eu fiquei responsável pela atividade que era para ser até de 5 a 6 integrantes, onde seriam duas filiais com um servidor DMZ configurando o DHCP automático para essas filiais e com um firewall barrando a, o acesso, né, TCP, não, o acesso FTP pela filial de RJ do Rio de Janeiro. Bom, o objetivo do trabalho, né? Criar duas redes locais chamadas São Paulo e Rio de Janeiro, né, com aquele range de IP, criar uma zona delimitada, que é o DMZ, usando o determinado IP também, e instalar roteadores é, para as ambas criações acima, né? Então, cada um teria o seu switch conectado ao seu roteador, né? Então, e aí o roteador de Rio de Janeiro conectaria no de São Paulo, o de São Paulo conectaria na DMZ e o do Rio de Janeiro conectaria também na DMZ, formando aquele triângulo, né? Uma espécie de triângulo e criando a redundância da rede. É, Bom, isso foi feito, né? Todas as ligações, as definições das rotas, conforme está falado, né? Na opção 4 ali, ligue os roteadores. Na DMZ, era necessário criar um servidor de serviço DHCP que fosse capaz de servir as filiais São Paulo e Rio. Isso foi providenciado, isso foi realizado, é, fornecendo né, esses IPs automáticos. Foi inserido firewall para proteger o DMZ, onde somente São Paulo era permitido fazer o acesso via FTP. Rio de Janeiro era bloqueado. Mas tem alguns poréns que entra aqui nos desafios. Quais foram os maiores desafios e dificuldades nesse trabalho para mim? Bom, é configurar rota estática, eu diria, pois a configuração da rota estática ela foi o mais difícil devido às várias possibilidades que ela teria, né? Então, assim, por exemplo, eu tinha começado com duas possibilidades em cada roteador e acabei terminando com seis, que foi onde realmente funcionou. Configuração do firewall. Configuração do firewall foi complicado por conta que, enfim, é, teve bugs no sentido eu configurava a regra do firewall para RJ não acessar e liberava, por exemplo, para São Paulo, e aí, por exemplo, quando eu desligava o computador e ligava novamente, ele não puxava o serviço do DHCP, ele ficava impedido por conta da regra do firewall. E se eu desligava o firewall, ele puxava o DHCP, mas a regra do firewall sumia. Então eu acabava tendo esses tipos de problemas. Esses foram os maiores desafios. É, Nesse caso aqui deveria ser os desafios em grupos, né? O que foi passado para cada um, como foi organizado. Bom, no meu caso, como eu fiz sozinho, eu organizei da seguinte forma. Eu optei primeiramente por fornecer as estruturas. Primeiro montei toda a estrutura de como funcionaria a minha rede, de como eu imaginei ela em mente, e aí, né, com todas as conexões, pronto, feito todo esse escopo, iniciei as comunicações das redes locais entre si. Então, São Paulo comunicando com ela mesma, entre as máquinas lá dentro e roteadores, Rio de Janeiro também e servidor também. Após isso, segui para a configuração do DHCP, finalizando com o firewall. É, Claro que para essas comunicações também funcionarem, teve a, a comunicação via rota estática, fazendo nos roteadores das filiais o IP Helper Address, para, né, fazer esse reconhecimento. Bom, agora como resumo aqui,
teve todas essas dificuldades, mas assim, eu entendo que esse curso, né, tanto o certificado que vocês propuseram para mim e essa atividade agregaram muito, pois eu trabalho no ramo corporativo e isso para mim assim foi essencial, porque eu passei a ter uma outra visão de como funciona, né, a conectividade de redes. Então, isso me trouxe espareceu minha mente para muitas coisas. Eu visualizo as coisas agora de uma forma diferente e eu adquiri um conhecimento do qual eu acredito que eu poderia não ter antes. Então, é isso. Esse é o resumo. A atividade foi muito boa para mim e tá 100% funcional. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode ser que tenha passado um pouquinho do tempo, mas um abraço.